Quando a gente fala de acidente, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é o sofrimento de quem se machuca, da família que perde um parente. Mas há outro tipo de impacto provocado pela violência no trânsito que precisa ser contabilizado: o econômico. Começa desde o atendimento médico desse paciente lá no resgate, pronto-socorro, passa pelo tratamento, que pode durar de alguns dias até uma vida inteira, custos do INSS com afastamento do trabalho, muitas vezes invalidez, e mais um ponto: a perda da capacidade produtiva, porque a vítima deixa de ocupar um posto de trabalho. Como hoje começa a Semana Nacional do Trânsito, eu trago esse assunto aqui para o estúdio. O meu convidado é o Paulo André, que é especialista em trânsito. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Acidentes, realmente, a gente sempre pensa em sofrimento, né? Mas também tem um custo, em dinheiro mesmo, tanto para os municípios, quanto para os estados, quanto para o país. Sim, na verdade, quando a gente fala do trânsito em si, as pessoas têm que pensar exatamente no que você falou. Quando eu dirijo sem cautela, por exemplo, eu posso causar um mal a mim mesmo, à minha família, mas também a toda a sociedade. Assim como eu, quando me envolvo num acidente, outra pessoa também. Quem vai suportar isso é a carga de impostos que nós todos pagamos. Ou seja, o custo somos nós que pagamos, né? Exato. Você acredita que às vezes a pessoa até, quando ela é parada numa blitz, que está sem cinto de segurança, ela fala: não tem problema eu estar dirigindo sem cinto, porque se tiver algum acidente, eu que vou me machucar. Então ela pensa assim: eu não estou causando mal a ninguém. E esses números aí, eles mostram que não é bem assim. Na verdade, todo e qualquer acidente, toda a sociedade sofre. Por quê? Porque a gente que paga a conta pelo tratamento daquela pessoa no Sistema Único de Saúde, pelo INSS, por exemplo, que paga pela invalidez ou pelo afastamento do trabalho, é isso? Exatamente, porque quando uma pessoa, por exemplo, ela fica inválida permanentemente, ela vai ter ali os custos do INSS e isso não vem de graça. Tudo isso está embutido em todas as contas, todos os impostos que nós pagamos todos os dias. Bom, a gente está falando de acidente, então vamos à BR-101, na Serra, onde ocorrem muitos acidentes, a maioria provocados por desrespeito às leis de trânsito. Eu vou chamar a Luana Damasceno. Bom dia, Luana. Algum flagrante de ultrapassagem indevida, motoristas falando ao celular ou outro tipo de infração por aí? Vários, Andressa, falando ao celular, e também a gente acabou de flagrar um aqui, agora o sinal já abriu, gente, mas estão vendo essa faixa aqui da esquerda, que os motoristas fazem um retorno, o sinal está até aberto agora, ou para retornar para a BR-101 ou para entrar no bairro Laranjeiras, é só uma faixa, mas o que acontece, os motoristas apressadinhos acabam ocupando uma das faixas que é para o motorista seguir reto pela BR-101, acabam se formando duas filas, gente, e isso não pode, é infração de trânsito, isso acontece com frequência, eu que passo aqui todos os dias, vejo isso, é uma infração recorrente aqui na BR-101. Uma das infrações, né, porque a gente viu várias pessoas falando ao celular em plena BR-101, gente, essa BR que corta o Espírito Santo, vários estados aqui do Brasil. E a gente tem alguns números, gente, impressionantes em relação ao trânsito. No Espírito Santo, no primeiro semestre de 2017, 448 pessoas morreram e outras 512 ficaram inválidas, num total de 960 pessoas que geraram custos para o DPVAT no estado. Já no primeiro semestre deste ano, foram 423 mortes e 450 pessoas inválidas, um total de 873 pessoas que geraram custos para o DPVAT no estado. Os números diminuíram, mas ainda são altos. Números no Espírito Santo também em relação à perda da capacidade produtiva. No primeiro semestre de 2017, 3,03 bilhões. No primeiro semestre de 2018, 2,83 bilhões. Uma variação de menos 7%. Ou seja, mesmo que os acidentes tenham diminuído, as perdas de capacidade produtiva ainda são grandes. Em todo o Brasil, para se ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, os acidentes graves causaram um impacto econômico de 96,5 bilhões. Esse total equivale à perda da capacidade produtiva decorrente de 19.300 mortes e 20 mil
casos de invalidez permanente. O valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas caso não tivessem se acidentado. Ó, a gente consegue ver isso aqui de novo, gente, que eu estava falando. Ó, os carros, eles ocupam a segunda faixa para fazer o retorno, mas acaba atrapalhando o fluxo aqui na BR-101 e também podem acontecer acidentes de trânsito. E pelos números que eu acabei de falar aqui, né, Andressa, mostram que esses acidentes são recorrentes e muitas vezes causados pela imprudência, um simples ato que poderia evitar um acidente grave, mas que os motoristas muitas vezes desrespeitam. E falando ao celular também, viu, gente? A gente flagrou bastante gente aqui falando ao celular. Aproveitam que o trânsito está mais devagar, ficam mexendo no celular, em aplicativos e também falando ao celular. A gente sabe que isso é infração, isso é imprudência e isso pode também levar a acidentes. Andressa? Sem dúvida. Obrigada, viu, Luana, pelos números, pelas informações, por tudo que você comentou ali ao vivo. Realmente, celular é um grande problema, um grande causador de acidentes. Existem pesquisas que mostram que você falar ao celular, inclusive, é até mais grave do que você dirigir alcoolizado, né? Sim, os números hoje mostram que as pessoas têm morrido mais em virtude da utilização de celular do que dirigir sob efeito de álcool. Infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais. Se você entrar agora em qualquer rede social, vai ser muito fácil você flagrar alguém, algum seguidor, qualquer pessoa que acabou de fazer um vídeo enquanto estava dirigindo. Essa perda da capacidade produtiva que a gente está falando, esses números tão altos ali, é porque a pessoa deixa de contribuir para o mercado de trabalho, né? Isso. É esse o valor que as pessoas às vezes não percebem. Exatamente. A gente vive numa crise tão grande, principalmente no Brasil, e esses números eles são extremamente alarmantes, pois estamos falando de bilhões de reais. São pessoas que saem do mercado de trabalho, geram um peso para a economia e ainda um peso até para, de repente, para empregadores que precisam contratar outra pessoa para aquele lugar, enquanto o sistema público continua ficando cada vez mais inchado para conseguir dar conta dessas pessoas. Nos hospitais, o principal problema realmente são traumas causados pelos acidentes. Sim, nos hospitais, quando você tem acesso a todos esses números, você começa a ver o que aconteceu. Foi acidente de trânsito. Por quê? Estava embriagado, se recusou a fazer o teste do bafômetro, estava mexendo no celular, fez uma conversão proibida. Tudo isso vai acabar no hospital e depois no INSS. É verdade, né? Obrigada, viu, doutor, pelas informações, pelos comentários aqui no Fala Amanhã.